Olá, eu sou Jordana Garcia. E eu sou Daniel Rezende. E esse é o MotivaCast, um videocast que conecta ciência, inclusão e propósito em conversas que transformam. Hoje nós iremos mergulhar num tema fundamental para quem vive a inclusão todos os dias: alergia e imunidade no contexto dos transtornos do desenvolvimento, com foco em síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Quando o corpo reage de forma diferente, tudo muda. O sono, o humor, a aprendizagem, o comportamento. Entender o que está por trás dessas reações é essencial para promover o bem-estar e a qualidade de vida. E para essa conversa especial, nós recebemos uma convidada que une ciência e sensibilidade humana, doutora Valéria Botan, mestre e doutora em imunologia médica pela UNB, especialista em alergia e imunologia pela ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e membro do Departamento Científico de Alergia Alimentar. Doutora, é um enorme prazer ter você aqui com a gente no MotivaCast. Antes de tudo, o que motivou você a olhar para a imunologia, né? Sobre essa ótica humana voltada para as pessoas no sentido tanto de pessoas com deficiência quanto pessoas típicas, né? E aos transtornos do neurodesenvolvimento. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Jordana, Daniel, né, ao Instituto Mote 21 pelo convite. O que eu posso falar? A imunologia, ela é a ciência que consegue explicar o porquê de praticamente, se não de todas as doenças. Então, qualquer manifestação clínica que o seu corpo expressa, a imunologia ela está por detrás. Então, as nossas células, nossos anticorpos, as substâncias que nos inflamam, elas envolvem a imunologia. Então, desde a faculdade, era uma ciência que me despertava bastante interesse. E uma vez assistindo uma aula, ainda era estudante, eu falei, não, é isso que eu quero, porque aqui está a explicação do todo, do funcionamento do corpo todo. E aí, naturalmente, né, fazendo a residência, a especialidade foi se arraigando em mim, e com o passar do tempo, quando eu assumi como médica alergista na Secretaria de Saúde, eu acabei adentrando pela área da alergia alimentar, que é uma área que envolve bastante, porque vai mexer muito com a questão intestinal. A gente vai conversar um pouquinho aqui ainda sobre o cérebro, eixo cérebro-intestino. Então, a gente tem uma demanda muito grande de pacientes, tanto que possuem alguma característica especial, como a trissomia do 21, quanto o transtorno do espectro autista. Bom. Muitas famílias ouvem o termo imunidade baixa, né? Mas o que isso realmente significa no contexto do TEA, da síndrome de Down ou de outras deficiências? Perfeita pergunta, né? A gente pode falar assim que de cada 10 pacientes que a gente atende, não importa, sejam adultos ou crianças, né? A frase mais comum é: a minha imunidade é baixa, a imunidade do meu filho é baixa. Eu costumo sempre explicar para todos os pacientes que chegam até a mim que o nosso sistema imunológico ele precisa viver em homeostase. Né? Então, muitas pessoas querem saber o que faz para melhorar, para aumentar a imunidade. Então, a gente tem que entender que o equilíbrio, assim como tudo na vida e do sistema imunológico, é fundamental. Então, ele não pode estar nem para menos, que aí a gente chama de imunodeficiência, mas ele também não pode estar para mais, porque se o seu sistema imunológico tem uma imunidade exagerada, exacerbada, você vai ter mais tendência a ter doenças autoimunes, a ter provavelmente alguma neoplasia, então e doenças alérgicas, né, que é bem a minha área. Quando a gente fala da síndrome de Down, da trissomia do 21, a gente precisa lembrar que é fundamental, né, e aqui fica um alerta para quem está nos assistindo, que todo paciente com trissomia do 21, ele merece, ele precisa ter um acompanhamento imunológico. Isso porque faz parte da síndrome, como o próprio nome diz, né? Tem os problemas cardiológicos, tem os problemas cutâneos, tem os problemas de adaptação e tem os problemas imunológicos que fazem parte da síndrome. Então, o paciente com síndrome de Down,
Ele tem uma falha na imunidade inicial, que a gente chama, que o nome correto é imunidade inata. Então, as células que deveriam ir lá e comer os bichinhos, que a gente chama de fagócitos, na síndrome de Down, ela tem uma falha. A gente tem um grupo de células chamado natural killers, que o próprio nome já fala, né? É um assassino natural, que é a nossa principal célula que evita que a gente tenha doenças autoimunes, que evita que a gente tenha neoplasias. Por quê? Se tem algum DNA do nosso corpo mutando, essas células vão lá e destroem. Então, o paciente com síndrome de Down, ele tem uma falha, tanto em quantidade quanto em função, e daí a explicação por que o Down tem mais doenças autoimunes, como diabetes do tipo 1, hipotiroidismo, doença celíaca, que são doenças autoimunes, e também mais neoplasias, em especial neoplasias do sistema de defesa, que é o sistema linfático, né? Os linfomas, as leucemias. E o paciente com Down, ele também tem uma falha no que a gente chama de sistema imune adaptativo, que já vai envolver células mais elaboradas, que são os nossos linfócitos que saem do timo, que é um órgão que a gente tem nessa região. Isso porque o timo do Down, ele é reduzido de tamanho, a gente chama de hipoplásico. Então, ele já produz menos soldadinhos do que deveria, e além de produzir menos soldadinhos de defesa, esses soldadinhos não têm uma função tão adequada. Então, vão produzir menos anticorpos, os anticorpos não vão ser tão eficazes. Então, o Down, ele é um paciente imunodeficiente, faz parte da doença. Já no transtorno do espectro autista, não existe nenhuma falha da imunidade inata orgânica, primária desse paciente. Então, é bem importante que a gente fale que, apesar de ter uma imunodesregulação no TEA, ele não é um paciente imunodeficiente. Então, o paciente com TEA, ele não precisa ser submetido a avaliações imunológicas para ver se a imunidade está baixa, porque essa doença não faz parte do transtorno do espectro autista. Muito bom. Só lembrando do timo, eu me lembro que na T21 existe muita cardiopatia. O bebê nasce cardiopata e muitos médicos, na hora da cirurgia, fazem a retirada do timo, removem o timo. Então, essas crianças ficam muito mais suscetíveis, né, doutor? Exatamente. Nós, que somos imunologistas, né, a gente tenta sempre, a gente se preocupa muito com a remoção de órgãos que têm funções de defesa, né? A amígdala é um órgão que tem uma função de defesa primordial, a adenoide, né? Que graças a Deus hoje já reduziu bastante, mas até pouco tempo atrás, infecção de garganta, vai lá, tira a amígdala, infecção de adenoide. Então a gente tem que lembrar que são órgãos importantíssimos que se estão ali, eles estão cumprindo exatamente a função de um quartel general que está vigiando o nosso sistema imunológico. Eu acho que tinha uma pergunta que ia falar com relação à base genética que interfere nas defesas do corpo, mas acho que a senhora acabou respondendo isso. E aí eu vou para essa questão aqui mais voltada a comportamento. Existe uma relação entre imunorregulação e comportamentos típicos do autismo, como irritabilidade, sensibilidade sensorial e alterações no sono por conta dessas questões? Eu acho aí, Daniel, que talvez a gente vai precisar, para explicar essas alterações, a gente vai precisar talvez conversar um pouquinho sobre as prováveis, né, etiologias que a gente fala prováveis porque a gente sabe hoje que, por mais que a gente revise artigos científicos embasados em ciência, porque infelizmente quando o assunto é TEA, existem muitas fake news, muitas pessoas inclusive se aproveitando, né, desse tema, ainda é muito controverso, né, mesmo embasado em ciência. Então, nas explicações imunológicas, científicas do TEA, existem algumas hipóteses, né, que estão sendo estudadas de que anticorpos, por exemplo, autoanticorpos maternos durante a gestação podem lesionar, né, os neurônios, que a gente chama de micróglia, né, do bebezinho. O próprio paciente com TEA, ele tem uma maior produção a gente chama de citocinas. Citocinas são substâncias muito inflamatórias. Imagina que é como se a gente estivesse queimando o nosso sistema imunológico, inflamando ele, né? E essas citocinas irritar também o sistema nervoso, né, do paciente com autismo. E existe, que eu acho que a gente vai detalhar um pouco melhor, a questão da microbiota.
né, da disbiose, que eu acho que vão ser perguntas que a gente ainda vai conversar, que é um grande fator aí. E aí é lógico, né? Se você tem uma doença que é orgânica, porque o TEA ele tem alterações metabólicas imunológicas orgânicas que inflamam o organismo. Inflamações silenciosas. Silenciosa, que inflama, né? Em imunologia a gente fala, o paciente com transtornos do espectro autista, ele tem níveis de interleucina 6, citocina TH17, que são citocinas altamente inflamatórias, interferon, aumentados no organismo. Então, isso influencia demais no comportamento. Né? São crianças mais irritadas, são crianças com distúrbios neurosensoriais, porque isso vai irritar as terminações nervosas cutâneas da pele, então às vezes o toque, o abraço, a textura, tudo isso é influenciado imunologicamente, e o que vai fazer com que uma criança seja mais ou menos, provavelmente, quero deixar isso bem claro, é a via imunológica pelo qual essa patologia se desenvolveu. Então, muitas vezes não adianta a criança fazer 1 milhão de terapias e não tratar o sistema imunológico. Não adianta, mas muitas vezes também, Jordana, nem sempre é possível a gente mexer nesse sistema imunológico, né? Às vezes a gente consegue imunomodular, né? Já existem aí terapêuticas que vêm surgindo de vacinas neuroimunomoduladoras, terapias gênicas que estão tentando fazer uma modificação, né? Nesse processo inflamatório que nitidamente acontece ainda na vida intrafetal, né? Do paciente com autismo. Mas até agora tudo são estudos, né? A gente não tem nada comprovado, nada cientificamente que possa ser expandido para uma população. Eu acho que é algo para o nosso futuro, né? Aí de tratamento, a medicina evolui a cada dia, mas não existe nada ainda que a gente possa ir lá eu vou mexer nessa célula, eu vou trocar essa citocina, ainda não. Doutor, o intestino é chamado de segundo cérebro. Mas nas pessoas com TEA, com T21, ela parece ser o primeiro a reagir quando algo não vai bem, né? Como é que funciona isso? Uhum. Então essa questão de que o nosso intestino, né, independente de eu ter alguma trissomia ou um TEA, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, isso sim já está bem embasado, não existe nenhuma especulação científica, isso são hipóteses já comprovadas, né? Nós temos, vou falar um pouquinho, só para vocês, né, entenderem um pouquinho aí da anatomia. No nosso intestino nós temos o que a gente chama de sistema nervoso entérico, que vai variar aí de 10 a 50 milhões de terminações nervosas ali atapetando, principalmente a alça do intestino delgado, que é onde acontece a absorção de praticamente tudo que a gente come, dos nossos nutrientes. Esse sistema nervoso entérico, ele funciona independente do cérebro, mas ele se comunica com o sistema nervoso central, por via de vários nervos, e o mais importante é um nervo chamado nervo vago. E essa comunicação, ela é fundamental. Se meu hábito alimentar, se eu tenho alguma doença alérgica, está alterada, então, se eu tenho o que a gente chama, por exemplo, de uma disbiose, o que é uma disbiose? As minhas boas bactérias, que deveriam ali me ajudar a fazer uma digestão adequada, né, uma absorção de nutrientes adequados, elas estão em queda. E as más bactérias estão em alta, é como se fosse assim, a luta entre o bem e o mal, com o mal vencendo, né? Então, se eu tenho uma flora microbiota alterada, eu vou aumentar a minha permeabilidade intestinal. É como se a parede do intestino virasse uma esponja, então tudo ali é absorvido. E nesse processo inflamatório dentro do intestino, muitas substâncias, inclusive de cunho neurológico, como a gabapentina, substâncias como a endorfina, que deveriam controlar o bom humor, a saciedade, o sono, elas acabam sendo absorvidas, caindo na circulação e tendo influência lá no cérebro. Então, estudos hoje estão muito claros
claro que a depressão, a ansiedade, a irritabilidade, a insônia, ela pode ser aí sim, imunomodulada pelo eixo intestinal, porque se o seu intestino está inflamado, está irritado, isso com certeza vai ter influência. E em crianças que já têm uma seletividade alimentar gigantesca, um problema sério na absorção, muitas vezes, de nutrientes, no T21, que a criança às vezes tem uma dificuldade mastigatória, que a absorção não vai ser tão adequada, esse problema que era para ser pequenininho vira um problemão. E aí isso vai virando como se fosse um círculo vicioso, uma bola de neve entre o processo inflamatório, que cada vez é maior no trato gastrointestinal, com a inflamação neuronal. E quanto mais neurônio inflamado, mais neurônio é perdido. E neurônios perdidos podem causar, aí sim, aí vem as sequelas. Um déficit de atenção, uma deficiência cognitiva, né? De aprendizado, na leitura, do sono, né, a agressividade. Então, tudo isso pode sim ser imunomodulado. A gente não pode falar que é exclusivamente isso, né? Que todos os sintomas do TEA ou do T21 vêm dessa disruptura da barreira por causa do eixo cérebro-intestino, mas é principalmente por isso. Eu já reparei isso em Theo, quando ele não tá legal, né? Ele fica muito nervoso, muito agressivo mesmo. Minha mãe fala que ele fica enfesado. Inclusive a palavra enfesado Isso. vem disso, né? A pessoa está cheia de fezes. Isso. E aí Os nossos ela avós, teoricamente né, fica isso. irritada, tem que ir lá, né? E melhorar. Doutora, muitos estudos falam sobre a desbiose, né, intestinal. O que causa esse desequilíbrio e como é que ele se reflete no desenvolvimento cognitivo, emocional, né? Então, a desbiose intestinal, ela tem vários fatores que podem causar. Começa pela genética, então existem pessoas que têm essa predisposição, mas as principais causas, elas vêm, já dizia, né, os gregos, né, Hipócrates, nós somos o que nós comemos, né? Então, a qualidade da nossa alimentação tem muita influência, né? Hoje a gente vive aí numa era de tudo muito fácil, né? Abrir pacotinho, tudo pronto, gordura trans, né? Tudo muito industrializado. Então, tanto que, fazer um paralelo aqui, no consultório é muito comum, né? As mães falarem, doutora, passa uma vitamina para o meu filho, né? Eu falo, passo, só que você vai comprar lá no Ceasa. É lá que está a vitamina do seu filho, né? É um brócolis, é uma cenoura, é uma laranja, porque é daí que vem a vitamina ideal. Até porque o correto é que cada um construa a sua própria flora bacteriana, né? O probiótico ajuda? É uma pergunta, né? Muitos falam, doutor, não vai passar nenhum probiótico? Ajuda, a gente tem aí várias cepas, mas cada um é como se a nossa flora intestinal, tivesse o seu próprio DNA, né? A minha flora não é igual a do Daniel, que não é igual a da Jordana, que não vai ser igual a da minha irmã, né? Não é igual a de ninguém. Então, que cada um construa a sua flora. Então, para desregular, né, causar uma desbiose, a má alimentação, né, a má mastigação, né, o uso indiscriminado, principalmente de antibióticos, porque aí você acaba dentro do nosso intestino, isso, a gente tem ali uma harmonia entre vírus, fungos, bactérias, eles vivem harmoniosamente, a hora que você usa de forma indiscriminada antibióticos, né, muitas vezes sem prescrição médica, ou muitas vezes até com prescrição médica excessiva, né, a gente tem que fazer jus a essa, infelizmente, a essa causa. Você também desregula a flora, né? O sono, né? Tudo isso influencia, né? O corpo humano ele é único, então ele precisa estar harmoniosamente em paz. Eu falo que é mente, corpo e espírito, né? Não é só para que tudo esteja em equilíbrio. Então, com essa desbiose, né? Com essa alteração da flora intestinal, isso nitidamente vai refletir aí, né, na pergunta de como que isso influenciar. A pessoa vai ser mais irritada, a pessoa vai ter, às vezes é aquela criança com, rende pouco na escola, mas é porque ela está
tem um sono não reparador, né? Às vezes é um adulto que tem um mau rendimento no trabalho, mas exatamente porque ele não revigorou durante a noite. Às vezes a criança também pode ser não verbal e não sabe contar, que está com uma dor, que está sentindo algo incomodando dentro do intestino, né? Em criança, né? E quanto mais tenra a idade, mais difícil porque não vai expressar, né, os incômodos, as dores, né? Então, cabe aos pais ficarem bastante atentos e lembrar que, assim, não é a qualquer choro, a qualquer, ficou 2, 3 dias sem evacuar, ou teve 2, 3 dias de uma diarreia. Na maioria das vezes, isso é um quadro infeccioso, transitório. Mas se o quadro se arrasta por longo tempo, se repete com muita frequência, é um sinal de alerta para que procure um profissional de saúde para investigar. Quais são os exames? Só completando aqui. Então, para a disbiose, a pergunta? Para a disbiose, eu acho que, como tudo na medicina, uma boa anamnese, que a gente chama, né, colher bem, reconhecer qual é o perfil alimentar daquela criança, daquele paciente. Existem alguns exames fecais, né, que na realidade os exames, eu vou até corrigir, eles nem são fecais, eles são feitos na urina, né? Existe um teste para avaliar se existe ou não disbiose. A gente tem um teste que avalia a absorção dos nutrientes, que é a coprologia funcional, que ajuda também a ver, inclusive vai nos dizer sobre a mastigação, se você está absorvendo bem fibras que não são bem digeridas, então se a criança está mastigando direito, o pH das fezes, tudo isso auxilia, né? Mas o diagnóstico mesmo, ele é a hora que você arruma a bagunça ali, né? Arruma o perfil dietético dessa criança e vê a melhora refletindo. Existem estudos muito recentes, antigos e recentes, né, falando do alto potencial, tanto no TEA quanto na trissomia do 21, do ômega 3, né, que ele tem um potencial anti-inflamatório gigantesco, não só na bainha de mielina, que é a, vamos dizer assim, a capinha que envolve os neurônios, mas também no potencial da disbiose. Então, porque ele é uma substância altamente anti-inflamatória, né, e com isso melhora bastante também essa questão de burning, né, de inflamação intestinal, quando está diante de uma criança autista ou com T21. Existe uma esofagite alérgica, né, que tem um nomezinho... Trava-língua. Trava-língua, que é um termo técnico de vocês, e é cada vez mais diagnosticada, mas pouco conhecida, doutora. Como ela se manifesta e por que tantas vezes ela é confundida com seletividade alimentar? Ótima pergunta. Típica principalmente no autismo, né? A esofagite eosinofílica, né? Esse nome aí. Ela vamos dizer que eu costumo brincar que ela é minha segunda paixão, né? Depois da minha filha, é uma doença que eu estudo bastante. E a esofagite eosinofílica, a manifestação clínica dela, ela vai variar por faixa etária, de acordo com a idade do paciente. Então, nas crianças de idade mais bebezinhos, até 2, 3 anos de idade, os sintomas se confundem muito com doença do refluxo. Então, são aquelas crianças que vomitam com muita frequência, que têm cólicas abdominais, choro constante, é o famoso vomitador, a criança é muito vomitadora, não ganha peso. E o mais importante é que nessa doença ocorre uma inflamação do tubinho, né, do esôfago, que só tem uma função, levar o alimento da boca para o estômago. Essa inflamação gera dor. Então, para engolir, causa dor. Então, o que vai acontecendo? Comer para a criança não é prazeroso, de forma alguma. Então, os pais vão enfrentar uma introdução alimentar caótica, principalmente se o alimento for sólido, porque isso causa dor, então a criança vai repelir esse alimento. Então, vai ser uma introdução alimentar de muita dificuldade, e isso muitas vezes confunde, porque se ela já tem ali um TEA em análise, em avaliação,
vai falar, mas é sintoma do TEA, porque por isso que ela é seletiva. Ou então até mesmo porque nessa faixa etária, que criança não vai se tornando seletiva ali com 2, 3 aninhos de idade? Com o passar do tempo, a inflamação nesse esôfago vai aumentando. Então, em crianças mais velhas, escolares, início da adolescência, o calibre desse esôfago já está diminuído, inclusive ele pode se fechar. Pelo processo inflamatório que o eosinófilo, que é a célula que dá o nome a essa doença, por isso esofagite eosinofílica, causa. E aí essas crianças começam a engasgar com muita frequência, elas é comum serem acompanhadas por fono, porque acham que é dificuldade para engolir, mas não é. Na realidade, elas têm um distúrbio muscular ali, que é tratável. Então, essas crianças engasgam, são crianças lentas para comer, são crianças que, se você não picar tudo muito pequenininho, elas não vão engolir. Então, nessas horas com o TEA, vai confundir muito com a textura. Ele não gosta dessa textura, só gosta de coisa molinha, mas na verdade, pastosa, na verdade é porque ele só consegue engolir o pastoso. Né? Eu uso sempre o exemplo que é diferente de um adulto que desenvolve esofagite eosinofílica, porque ele sabia como era comer antes e agora não. Então é como se você tivesse nascido míope, nunca ninguém te botou óculos, então para aquela criança, engolir sentindo dor é o normal. Então ela não consegue referir para os pais que o alimento está travando, que o alimento desce com dificuldade. Então os sinais que a gente tem que observar é exatamente isso. Uma criança lenta demais para comer, que só come se tiver caldo, molho, alimentos muito pequenininhos, tipo um bife, não come, mas se for carne moída, engole, entendeu? E aí isso às vezes se mistura muito, principalmente no TEA, porque vai envolver bastante a seletividade, as texturas. Isso é uma informação muito importante, até porque ninguém praticamente se liga nisso. A doutora está tratando agora o Breno, né? Meu filho mais velho, que não é TEA, né? Não é atípico, de uma esofagite eosinofílica, não é isso? Exato. E está bem avançado e a gente descobriu por causa de um pigarro, né? E o Breno é desses que come muito lentinho, uma hora o menino mastiga, e ele nunca reclamou dor. Porque é isso, né? A criança vira um adolescente que, assim, e se acostuma a comer assim. Se cria esses estigmas em cima, às vezes, das síndromes, né? E que ou é seletividade, tudo, mas não se tem essa informação, por exemplo. Refluxo, que é uma coisa que agora as pessoas estão investigando mais, a questão de... Breno foi o menino que teve refluxo, que já podia ser a esofagite, né? Fica um alerta aqui, né, em relação ao refluxo, porque a gente pode fazer o diagnóstico muito precoce da esofagite eosinofílica, e de que forma, né? Tem um estudo que a gente está levando aí, ainda está em fase de desenvolvimento, que todo bebezinho, toda criança que não responde aos tratamentos tradicionais de refluxo, ou tem um refluxo de difícil controle, ela merece ser investigada para esofagite eosinofílica, porque existe, não é 100%, mas no estudo que a gente está em desenvolvimento, a gente chega a 32%. 32% é um percentual, quer dizer, 1/3 das crianças vão ter esofagite eosinofílica. E qual é o problema? É que quando essas crianças são submetidas a uma endoscopia, ninguém biopsia o esôfago. Todo mundo biopsia o estômago, mas o esôfago não. E a gente só sabe da doença se biopsiar o esôfago. Então, é um reforço que a gente faz, que precisa biopsiar, porque muitas vezes passou ali pelo diagnóstico e não foi dado, às vezes numa idade pequenininha, que você evitaria sequelas na vida da adolescente e do adulto. E as causas, doutor? Da esofagite. Aí, assim, ela é uma doença complexa, multifatorial, não existe uma causa única. Até muito pouco tempo atrás se achava que ela era exclusivamente uma alergia alimentar, e aí existia uma busca desenfreada, tem que encontrar o alimento, é o leite, é o trigo, é o ovo. Hoje a gente sabe que não é mais assim. Existe, sim, um papel do alimento descendo, né? E normalmente são alimentos do dia a dia, alimentos proteicos que a gente come com muita frequência, que podem ativar esse eosinófilo, mas existe uma genética envolvida, e nessa genética a gente não consegue ainda mexer. Existem hoje o papel dos aeroalérgenos, então quando a gente está conversando aqui, a gente está engolindo. O que são aeroalérgenos? São alérgenos, poeira, pelo de animal,
pólen de grama, né? Então, quando a gente fala, a gente está engolindo, né, o ar e isso se mistura com a saliva. Então, existem vários estudos, inclusive na Europa, mostrando que na época da polinização lá, a gente tem um boom de esofagite eosinofílica pelo pólen, então mostrando que o alimento não tem influência. Tá? Existe a própria doença do refluxo de forma crônica, o ambiente ácido do esôfago atrai o eosinófilo, ela é muito associada a doenças de pele, como a dermatite atópica, por elas disputarem ali um local comum no DNA, um alelo que é comum no DNA. Então, assim, as causas são múltiplas e muito recente, já estão se falando até dos microplásticos da poluição, serem um dos vilões da esofagite eosinofílica. Então, assim, é quase impossível, só se a pessoa não, eu brinco, né? Só se não respirar mais, porque não tem como a gente evitar, tá? Yeah. Doutora, na alimentação, né, o que realmente fortalece a imunidade, né? O que pode, sem querer, e o que pode, sem querer, agravar os processos inflamatórios? Eu acho que a gente até já conversou rapidamente, né? Quando eu brinquei que é no Ceasa, né? Que está as vitaminas da imunidade. Eu acho que, como tudo na vida, a alimentação ela precisa de equilíbrio, tá? Vamos voltar aqui bem para as mães, né? Um ponto importantíssimo que eu acho que tem que ser falado aqui é que se seu filho tem uma chance de ter uma disruptura ali da barreira intestinal, que é muito comum no TEA, que é muito comum no T21, uma das orientações que a gente dá é que o mais precoce possível, todos os alimentos precisam ser introduzidos. Então, foi-se a época que a gente falava assim, não, olha, a castanha, porque é muito alergênica, você só dá depois de 3 anos. O camarão, não dê agora, espere os 5 anos de idade. Então, isso a gente já tem comprovações que quanto mais você evita que seu filho coma determinados alimentos, mais alérgico ele vai ser a esses mesmos alimentos. Então, a exposição precoce, né, um cardápio o mais variado possível, desde os primeiros aninhos ali de vida, isso é extremamente salutar. Primeiro porque você está ensinando a criança a reconhecer vários padrões. A gente fala que está criando um repertório, né, inclusive imunológico para essa criança. Então, uma alimentação equilibrada é fundamental, com frutas, legumes, proteína, grãos, né, o mais variado, mas eu acho que a gente também a criança ela tem que ser criança, né? Então, mas não, o doce vai inflamar, o açúcar é inflamatório, o leite é inflamatório, né? Porque hoje existe muito esses mitos que foram criados e que são repassados, igual um microfone sem fio, né? Sem passar por nenhum embasamento científico. Então, o leite, ele não tem essa característica inflamatória, não há, eu costumo falar assim, eu vou falar algum dia que o leite é inflamatório quando me mostrarem um estudo duplo cego, controlado por placebo, que comprovou isso. Enquanto tiver um relato de caso ali, o fulano teve isso não é um estudo científico robusto. Então, o leite na criança ele é fundamental porque é nos primeiros 4 anos de vida que a gente vai construir a massa óssea dessa criança e o cálcio é a nossa maior fonte, o leite é a nossa maior fonte de cálcio. Então, eu acho que tudo tem que ser o mais equilibrado possível, mas a criança ela também precisa, né, do pirulito dela, do docinho dela. Eu acho que tudo é equilíbrio. O que inflama, né, os excessos. Até aquilo que é saudável, em excesso pode inflamar, né? Então, se você exagera em determinados alimentos, exagera em determinadas suplementações, na vitamina D, vitamina C, isso inflama também, isso é ruim também. Então, tudo precisa de um bom senso e equilíbrio. No caso da proteína do leite, se a criança já tiver uma propensão, óbvio que ela vai passar mal, né? Sim, o glúten, o mesmo vale para o glúten. É diferente. Se você já tem um diagnóstico de uma alergia à proteína do leite, se você é intolerante ao glúten, aí não tem jeito, aí você já tem um diagnóstico, você precisa evitar, porque você não vai colocar um vilão. Mas a gente precisa lembrar que isso não é a maioria, isso não é extensível a toda a população.
como parece que está virando uma moda, né? Inclusive uma moda para tratar o autismo, né? Vamos tirar as substâncias que inflamam. Isso é muito controverso, né? Dá um podcast aí, o MotivaCast só disso, né? Às vezes eu vou ser cancelada aqui se eu falar que o glúten e o leite pode, mas é porque não há evidências que falem que não, entendeu? A não ser que seu filho realmente tenha alguma doença evidente quanto a isso. Porque senão você só está fazendo benefício para essa criança que já é seletiva. Aí você ainda tira uma coisa que não faria mal a ela, você está seletivando mais ainda. Ainda mais que são 2 alimentos que estão em quase tudo. Então vale aos pais observar, né? Sim. Se a criança passou mal, se a criança consumiu o leite, tem diarreia sempre que faz o consumo, Sim, sempre com glúten. Então, queixa de dor abdominal. Vale a investigação, né? As dermatites As também. dermatites. Eu acho que no TEA envolve muito o transtorno do comportamento, né? Já que a gente está falando aí do eixo cérebro-intestino. Então, eu acho que esse poder observacional dos pais é fundamental para levar num profissional que entenda do assunto e daí se fazer o diagnóstico mais correto. Mas não sair tirando por simples observação. Na T21 eu vejo muito caso de dermatite. Sim. Dermatite, inclusive aquela que dá feridinha ao redor da boca toda. Assim, né? A dermatite perioral. É porque a pele do T21, né, do paciente com T21, ela é uma pele atópica. Ela é uma pele seca, ressecada. A dermatite atópica é uma das patologias, né, da pele, que precisa de muita hidratação, né? Ela é uma pele mais ásperazinha, mais sequinha. Então tem que ter os cuidados com o banho, né? Não pode ser muito quente, tem que usar um sabonete que não resseque a pele. Então, todos esses cuidados. E aí, ao redor da boca, como a pele do rosto já é mais fininha, então existe aí os irritantes alimentares que acabam, né? Quando a criança come, se suja. Existe a saliva, né, que acaba sendo um irritante, e a própria respiração aqui, porque o paciente com T21, ele tem muita respiração oral, né, ele usa muita boca para respirar, então isso altera a flora bacteriana aqui ao redor. A gente fala que há uma alteração, é uma desbiose cutânea, e aí prolifera, às vezes parece umas espinhas, né, ficam umas bolinhas ali, por alteração da microbiota cutânea mesmo. E ela pode ser causada também por alergia alimentar? Não. Exclusivamente nessa região, pouquíssimo provável. Não vou dizer nunca, mas a chance é muito pequena, tá? Muito pequena. Eu vim agora com uma parte de ignorância, que todo mundo pergunta também, com relação à diferença entre a intolerância e a alergia à lactose. Né? Sim. Porque tem muita gente que não sabe diferenciar o que é intolerância e o que é alergia. A doutora podia explicar Mas, Daniel, eu acho que essa pergunta de forma alguma é ignorante. Inclusive, existem muitas pessoas da área de saúde que confundem, entendeu? É excelente. Então, qual é a diferença, né? Quando a gente fala de intolerância do leite, a gente está falando de intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Então, nós humanos, nós somos mamíferos, nós nascemos com a lactase, que é a enzima que vai quebrar esse açúcar, a lactose, em altos níveis. E, ao longo da vida, é normal, é natural que a gente vá perdendo essa enzima. Então, é por isso que a intolerância à lactose é uma doença muito mais comum de se ver em adultos, em idosos, porque a gente perde a enzima. O que muda aí? Muda que os sintomas, eles vão envolver uma má digestão, porque você não consegue quebrar ali esse açúcar, então é como se esse leite fermentasse dentro do intestino e por conta disso vão vir sintomas como cólica, diarreia, dor abdominal, náusea. Então os sintomas eles são predominantemente gastrointestinais e eles envolvem o açúcar. Mas o paciente pode comer? Pode, ele pode comer pequenas porções, ele vai reconhecer ali o limiar dele. Já quando a gente fala de alergia, a gente está falando de alergia à proteína do leite, não é o açúcar. Por exemplo, alergia à lactose não existe, essa doença não existe, tá? Então, a alergia, a gente está falando de proteína.
Que proteínas? Então, o leite tem 3 principais proteínas, que é a caseína, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. Então, essas proteínas, elas vão causar uma reação imunológica no intestino. É como se o intestino olhasse para ela e falasse assim, não gosto de vocês, vou inflamar, vou reagir, vou produzir anticorpos de alergia. E esses anticorpos, eles podem dar sintomas gastrointestinais, mas a pessoa, ao tomar o leite, ela pode ter sintomas na pele, como empolar, ela pode fechar a glote, ela pode vomitar, ela pode desmaiar, ela pode ter sintomas em qualquer parte do corpo, ela pode ter falta de ar, Isso é né? aquele caso que logo que a pessoa come alguma coisa com leite já sente diarreia, por exemplo. Pode ser, mas a intolerância à lactose, ela pode dar isso também. Os sintomas, eles são praticamente idênticos. Quando eles são gastrointestinais, eles são quase que idênticos. O que difere é que na alergia, a gente tem os sintomas mediados por uma proteína que induziu a produção de um anticorpo, e a gente consegue mensurar isso. E na intolerância, não. Na intolerância, o problema é só... Ninguém vai morrer. Nenhum intolerante à lactose morre. Vai morrer de dor, vai sentir dor, cólica, disposição, mas não vai morrer. E na alergia, dependendo do grau, porque também a alergia à proteína do leite, ela é uma variação de vários sintomas. Existe um grau, que é a anafilaxia, que é o grau mais grave, ela pode até a matar, né, se a pessoa tiver contato com leite. Então, são doenças bem diferentes, Sim. né? Bem diferentes mesmo. Aquele remedinho que o pessoal toma, A lactase, A lactase, esses faz assim, efeito, funciona? Ele faz efeito somente para quem é intolerante à lactose. É como se você estivesse repondo a enzima que te falta. Sim. E aí você toma próximo ali de fazer uma refeição que você sabe que vai conter leite, né, com lactose, entendeu? Mas ele não funciona em hipótese nenhuma pro alérgico. Né? Tá? Vamos voltar lá para o sono. O quanto o sono, rotina e natureza interferem biologicamente na imunidade e no comportamento? Bastante, né? Uma frase que eu acho que eu já falei, né? Nós somos um ser único, né? Então, corpo, mente, tudo isso influencia. Então, o sono, por exemplo, a gente sabe que quando a gente tem um sono reparador, a gente vai produzir substâncias e dentre essas muitas substâncias, a gente vai equilibrar uma substância que é fundamental para o funcionamento do sistema imunológico, que é o cortisol. Né? O cortisol, ele faz um ciclo, né? Ele que nos mantém vigília, sono, né? E tudo mais. E quando você tem um sono reparador, um sono de qualidade, seus níveis de cortisol estão adequados. Em momentos de estresse, insônia, irritabilidade, seus níveis de cortisol, eles tendem a subir muito. E o corticoide, o cortisol, né, acho que todo mundo já ouviu falar, eu estou tomando corticoide, minha imunidade caiu, né? Então, o cortisol endógeno, ou seja, aquele produzido por nós mesmo, se em excesso, ele também vai atrapalhar o funcionamento das nossas células do sistema imunológico, né? A velocidade com que elas devem chegar numa infecção, a velocidade com que a gente vai produzir determinadas substâncias para desinflamar ou matar uma bactéria. Então, é por isso que muita gente fala, eu estou tão estressada, acho que a minha imunidade está baixa, né? Não é sempre que isso acontece, mas existe uma explicação, como eu falei, né? A imunologia explica tudo, né? Existe uma explicação imunológica, porque você aumenta seu nível de proteínas de estresse, e essas proteínas, dentre elas, não é só o cortisol, são várias outras, mas dentre elas, o cortisol vai fazer com que você produza menos anticorpos, seus anticorpos sejam menos eficazes, suas células, né, seus soldadinhos de defesa vão ser mais lentos, e aí você acaba tendo mais doenças. Então, influencia demais comer bem, dormir bem, atividade física, tudo isso para manter, né, um sistema imunológico funcionante. E esse é o melhor segredo para tratar qualquer falha do sistema imunológico, né? A melhor vitamina aí. Existe uma conexão entre regulação emocional e imunidade? Muito, né? A mesma coisa, falando aí, voltando principalmente para o eixo cérebro, né? Intestino, cérebro,
quando eu tenho alterações do meu... Inclusive, existem estudos, vou até dar exemplo de estudos. Existe um estudo fantástico, grande, que foi publicado numa revista de psicologia famosa, que pegou pacientes que eram portadores do vírus HIV. A gente sabe que o vírus HIV é um vírus que causa deficiência imunológica. Eles dividiram esses pacientes em 2 grupos. Um grupo extremamente otimista, alegre, que praticava esporte, e um grupo que tinha pensamentos negativos em relação à doença. E o que eles fizeram depois de um tempo? Eles foram estudar as células do sistema imunológico desses 2 grupos de pacientes. E eles viram que os pacientes que eram mais otimistas em relação à doença, que saíam de casa para trabalhar, que eram felizes, mesmo tendo a doença, tinham linfócitos, que são células de defesa, mais funcionantes, células que vão lá comer as bactérias, que são os fagócitos, mais funcionantes, níveis de anticorpos maiores do que quem tinha um pensamento ruim. Então, a hora que você tem a sua emoção equilibrada, você também ajuda no seu sistema imunológico, porque você vai produzir substâncias de bem-estar e essas substâncias vão influenciar no na boa regulação da sua imunidade. Isso é comprovado. Esse é só um exemplo, mas existem diversos estudos mostrando o poder, né, do bom humor, da alegria sobre as células do sistema imunológico. Gente feliz fica melhor, porque ser feliz faz diferença. Né? Gente feliz vive mais, vive melhor. E ser feliz mesmo ante as dificuldades, né? Eu fiz uma pós em neurociência e mindfulness, né? E a gente tem uma aula só sobre felicidade, tá? Tem uma aula só sobre isso. A gente hoje já tem o Congresso da Felicidade, que acontece no Brasil, e é sobre isso, né? Sobre a gente levar a vida com mais otimismo e leveza. Perfeito. Conviver com alergias e imunidade sensível muda tudo. Como equilibrar cuidado, liberdade e autonomia nas famílias que têm pessoas com alergia? Eu acho que eu posso exemplificar aí com uma frase clássica minha, né, que eu sempre falo no consultório também, é assim, né? O tratamento, ele nunca pode ser pior que a doença, né? Então, assim, se o tratamento é pior que a doença, é melhor não tratar, deixa a doença ali, né? Então, lógico, a criança alérgica, por exemplo, vamos pensar assim, um alérgico alimentar, né, grave, uma criança celíaca que não pode ter contato nem de contaminação com glúten, é muito importante a gente entender que a gente precisa respeitar, realmente essa criança não pode ter contato com leite, com glúten, mas o mais importante é a família criar ambientes inclusivos, né? Essa criança ela tem que ser incluída, a escola onde essa criança frequenta precisa ser inclusiva a ela, né? As brincadeiras que envolvem na escola. Então, se existe um celíaco na turma, citando exemplos aqui, não vamos criar uma brincadeira de produzir massinha com farinha de trigo, para a sala inteira inalar trigo, inclusive o celíaco, né? Então, eu acho que a empatia pelo próximo, a inclusão dessa criança que tem essa limitação, em especial aí, alimentar, a gente está estou dando esse exemplo, ela facilita muito a vida a hora que eu, como pai, como mãe, me coloco no lugar do pai e da mãe daquela criança que tem que ter um cuidado mais especial. Eu acho que o nosso país ainda precisa de leis que regulamentem melhor isso, tanto em restaurantes, bares, lanchonetes, escolas, né? A gente tem uma lei que é a Põe no Rótulo, que graças a Deus existe, mas hoje em dia o Põe no Rótulo ajudou bastante, mas muitas vezes até restringe um pouco o paciente que é alérgico alimentar, porque para se eximir de qualquer culpa, é comum o pode conter. O que é a lei do Põe no Rótulo? Se eu produzir aqui um biscoito que tem leite, mas esse biscoito passou por uma máquina que talvez tinha uma castanha, então nesse rótulo tem que estar lá, pode conter castanha de caju, pará, é isso. O problema é que hoje a indústria, para se respaldar, a lista do pode conter, ela está maior do que a do contém. Entendeu? E aí, muitas vezes, o que acontece é que isso, em vez de ampliar
a qualidade de vida do alérgico, ela está restringindo mais. Porque a pessoa que é muito alérgica pega lá, não, mas pode conter nozes, trigo, avelã, centeio, cevada, glúten, nananana, e muitas vezes nem passou por isso, mas a indústria quer se eximir de qualquer responsabilidade. Então, a vida do alérgico alimentar, ela realmente ela é uma vida de muita restrição social, né, psicológica, não é fácil, mas é possível. Né? Eu acho que o primeiro ponto tem que vir da educação social mesmo, né? Meios como esse, de divulgar, né? E orientar as pessoas, mas a gente precisa de leis, isso é a realidade. Nos alérgicos mais respiratórios, por exemplo, a pessoa tem asma, não pode tomar banho de piscina, não pode chupar picolé, né? Tem uns negócios assim, né? Não pisa no chão, não sai de casa, não pode ir na casa do amiguinho que tem gato, né? Porque senão o gato... Então, nesses casos, a gente precisa lembrar que muitas dessas alergias respiratórias, se não todas, elas possuem tratamento, inclusive muitas com tratamento assim, que garante uma qualidade de vida por muito tempo, inclusive as alergias alimentares também, né, mais graves, possuem tratamento, mas aqueles que não tiveram, não têm acesso, eu acho que a primeira parte é ter acesso a uma saúde de qualidade. A criança ela precisa ser criança, então assim, alguns mitos, se tomar banho de mangueira vai adoecer, mas todos os primos estão tomando banho de mangueira, o alérgico não vai, né? Agora, no contexto da criança que realmente tem uma imunodeficiência primária, né? Por exemplo, no T21, se é confirmado, olha, seu filho tem, dentro da síndrome, uma falha no sistema imunológico, aí existem algumas ressalvas que são importantes, porque aí é uma questão de sobrevivência mesmo. Não é viver numa bolha, né, de forma alguma, mas assim, eu sempre oriento, né? Você não vai levar seu filho num supermercado, até porque ele nem precisa fazer compra, né? Num ambiente altamente contaminado, num sábado, 10 da manhã, que o supermercado está transbordando de gente. Você não vai num shopping domingo à tarde, onde metade da população está lá dentro. Então, você procure evitar ambientes aglomerados, ambientes fechados, com muitas pessoas. Se você já sabe que um parente seu está doente, evite de ir lá visitar o parente e levar o seu filho junto, que é imunodeficiente, porque aí você está pedindo para que a criança adoeça. E aí você me fez lembrar, doutor, nós estamos em Brasília, que é um local que temos muita alergia respiratória, né? E comumente tem aquela doença que acomete os recém-nascidos, que é a bronquiolite, né? Que o pessoal sempre fala, porque geralmente a pessoa está com um bebê recém-nascido e vai para shopping. Passear com a criança no shopping, ou às vezes num local que tem um ar-condicionado ali condensado, que você não sabe se está limpo, se não está. E essa questão também da variação de temperatura, né? É uma recomendação contra também. Né? Sim, sim. Eu acho que... eu e minhas frases, né? Eu acho que o recém-nascido e os pais, eles ainda estão se conhecendo, né? A criança acabou de nascer, o pai nem conhece a criança direito, a criança nem conhece o pai, aí você já quer levar ele para o mundo, né? Conhecer o mundo, mas vocês nem se conhecem ainda, né? Porque a criança tem que pegar a imunidade. Não, eu concordo, mas qual é a melhor forma de pegar a imunidade nesses primeiros meses de vida, né? O Brasil ainda, né, com muita luta, mas ainda é um país que tem um PNI, né, um Programa Nacional de Imunização fantástico. Então, minha recomendação é que, sim, também não vai trancar o menino em casa, mas pelo menos até os 3 meses, quando ele vai tomar as vacinas básicas de saúde, ele não está interessado em ir para shopping, ele nem quer ir para shopping, Lá em né? casa nós seguimos arrisca isso aí, né? Ele não quer passear de avião, não, entendeu? Que é um ambiente extremamente contaminado, não deve se fazer viagens, né, de avião com o bebê recém-nascido, levar o bebê no supermercado, numa festinha de criança, numa brinquedoteca fechada, né? Porque assim, sim, ele tem que criar a imunidade dele, e ele vai criar, ele tem uma vida ali para criar, mas não precisa ser nos primeiros meses, até porque nesses primeiros meses a própria criança ela ainda nem tem os seus próprios anticorpos, ela está começando a produzir, o que ela tem de imunidade é o que foi passado via placenta e está sendo passado pelo leite materno quando a mãe amamenta. Como preparar, né, os educadores, os terapeutas para acolher
alunos com alergias, com restrições alimentares e sensibilidades sensoriais, né? Ixi, eu acho que isso vai ter que vir lá da base, né, da formação desses educadores, né? Eu não desconheço, a ignorância minha mesmo, como está o currículo, né, pedagógico aí de pedagogia, mas eu acho que é uma realidade muito clara, né? Tanto do TEA quanto da onda crescente que a gente tem de alergias, né, alimentares e tudo. Então, eu acho que a única saída é colocar uma disciplina para, desde as bases, né, da formação desse profissional, ele ser adequadamente orientado. E eu acho que hoje a gente tem que usar a mídia, né, a nosso favor, para educar e educar. Mas é lógico que, independente da faculdade que você faça, da disciplina que você tenha, né, a empatia, o bom senso vai variar de cada pessoa. Eu vejo, falando disso agora, eu lembrei que tanto na escola quanto onde o Theo faz terapia, às vezes vem, amanhã vai ter pipoca e cinema. Aí eu fico imaginando um menino que não engole direito, igual o Theo, né? Aí eu já coloco um bilhete bem grande, ele não come pipoca, não come, ele engasga, né? E ele tem coleguinha celíaca em sala, então assim, esse cuidado, né? Tanto das escolas, na escola onde ele estuda já não pode ter festinha, a gente não faz festinha para o aluno, eu vejo que muitas escolas ainda fazem, né? E a gente tem que ter todo esse cuidado mesmo e essa formação, né? Eu que lido muito, né? Vamos dizer que o carro-chefe lá da clínica é a alergia alimentar, né? Grave, né? Então eu tenho muitos pacientes alérgicos alimentares graves. Eu tenho histórias assim tristes mesmo, né? Que são de partir o coração de crianças que têm alergia alimentar em relação à escola. Então, teve uma vez que uma mãe me reportou que assistiu na câmera, né? Todas as crianças brincando de amarelinha e a filha dela presa assim numa cadeirinha, né? Numa carteira, sozinha, sem brincar. E aí ela foi na escola para entender por que a filha não estava brincando de amarelinha, né? No giz pode conter leite. E a filha era alérgica ao leite. E aí a escola não sabia como resolver isso. Aí eu precisei fazer um relatório para a escola para explicar que eles podiam fazer a amarelinha de tinta, sem ser de giz. Entendeu? Então, uma coisa muito básica, muito simples, né? Que envolve, muitas vezes, só ter boa vontade, porque aí a criança, se fosse de tinta, a criança não ia ter contato com o pó do giz e, com isso, ela poderia brincar junto com todas as outras crianças, né? As alergias mais comuns, eu sei que não é a sua especialidade em si, mas que permeiam esses indivíduos com a síndrome de Down e o transtorno do espectro autista. Existe hoje uma identificação de casos mais específicos para esses indivíduos? Sim, existe, né? Então, em termos alérgicos, né? Na síndrome de Down, como eu já comentei, a dermatite atópica, né? A pele do Down é uma pele muito alérgica, pelo fato dele ter esse comprometimento respiratório, em relação à imunodeficiência, mais infecções, então o paciente com Down ele passa a ter mais chance de ter rinite alérgica, é um paciente com mais chance de ter asma, pelas muitas, né, infecções que podem ser gatilhos para o quadro alérgico. Então o Down ele tem realmente esse processo de mais alergias respiratórias e cutâneas. Já no TEA, quando existe esse perfil da microbiota envolvendo, o TEA ele tem uma chance, né, maior de alguns distúrbios alimentares, sejam intolerâncias ou mesmo alergia. Mas ainda, volto a repetir, tudo isso ainda está em estudo, né? São estudos, nada ainda está muito taxativo, muito confirmado, não existe nenhuma terapêutica bem estabelecida para a gente falar, não, olha, se fizer essa modulação, essa alergia no paciente com TEA vai curar. Não existe ainda isso, né? Existe aí uma heterogeneidade de hipóteses e que nenhuma ainda é totalmente aceita. Que vale a observação das famílias em primeiro lugar, né, doutora? Doutora, que conversa inspiradora, né? Hoje entendemos que a imunidade não é só defesa, ela é equilíbrio, né? Entre o corpo, a mente, o ambiente e o que nós
comemos. Com Né? certeza. Eu sempre falo que, às vezes, eu ia para terapia com o Theo e eu via as mães lá com um saco de batata frita, uns chips, né? O Theo não sabe o que é isso. Não sabe. Ele nunca se interessou, nunca pediu, nunca fiz questão de dar. E eu digo que... Aí as mães falam, não, mas fazer uma dieta é muito cara. Eu digo, não. Sai mais barato ir na feira e economizar em medicamento, né? Do que comer esses ultraprocessados Com e depois a gente certeza. ter uma doença que pode surgir depois também, né? Com certeza. Né? Inclusive a longo prazo. Né? Sim. É isso. Doutora, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no MotivaCast. Acho que a informação aqui com ciência e empatia foram bastante esclarecedoras, né? Acho que principalmente essa questão da esofagite inflamatória, né? Que a gente não conhecia. Alérgica, perdão. Ele não quer falar o Esofagite é eosinofílica. É difícil mesmo. E deixe suas considerações finais. Então, eu quero agradecer, né, a Jordana, a Daniel, ao MotivaCast por esse convite, porque eu acho que toda informação, né, desde que embasada em ciência, ela, e uma vez partilhada, ela é capaz de abrir portas, né, fronteiras aí. Eu estou à disposição, caso precisem, mais vezes, e falar, né, que como imunologista e alergista, da importância, né, de que se você tem alguma suspeita, se você acha que seu filho tem alguma alergia ou que ele adoece demais, eu acho que antes de você tomar medidas empíricas, o ideal é que você procure um bom profissional para esclarecer e tomar a conduta adequada, porque tudo que você faz, assim como a formação do caráter do seu filho acontece nos primeiros anos, a construção da saúde do adulto, ela acontece também nos primeiros anos de vida. E o sistema imunológico tem muita influência sobre isso. E as pessoas que gostariam de se consultar ou encontrá-la para ter um tratamento, como é que as pessoas podem me encontrar? Eu acho que um bom recado aqui é meu Instagram, né? Que eu acho que é uma boa forma de me contactar, e lá também muito do que a gente conversou. Eu tenho muito post de esofagite eosinofílica, né? Que é o @doutora Valéria Botan, né? Então, se quiserem, eu acho que é uma boa forma de me achar, e de lá tem um link para acesso mais próximo a mim. Então, para você que gostou desse programa, que acompanha o MotivaCast, não esqueça, curta, comente, compartilhe, passe adiante, é informação, é saúde, e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro.